Olá, povo de Deus, aleluia, glória a Deus. Dia 52 de leitura bíblica, iniciaremos agora Romanos, a carta que Paulo escreveu aos crentes romanos, orientando também quanto à fé. Maravilhoso, maravilhoso. Uma carta, inclusive, assim, com uma linguagem um pouco mais difícil, mas não assusta não. É porque é uma conversa mais elaborada, né? Tem que conhecer um pouco mais da Bíblia para quando chegar em Romanos conseguir compreender. Mas como eu disse já algumas vezes, antes de você começar a ler a Bíblia, em qualquer momento do seu dia, faça uma oração e peça ao Espírito Santo: Senhor, eu preciso compreender a Tua palavra. Eu preciso que ela faça sentido para mim, para eu poder obedecer, inclusive, né? Então, ore ao Senhor, peça ao Espírito Santo para te orientar, porque aí, com certeza, quando você começar a ler, as coisas se abrirão e você entenderá a palavra dele. Amém? É interesse dele que você compreenda a palavra para que você possa obedecer e honrá-lo. Vamos lá então? Hoje é Romanos 1, 2 e 3. Isso aí, bora lá. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras, acerca do seu filho que, como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha, de como sempre me lembro de vocês em minhas orações e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o seu coração insensato deles obscureceu-se. Vamos voltar aqui só um pouquinho. No versículo 20 fala assim, que os atributos de Deus, as questões, o poder, a capacidade, a manifestação de Deus, mesmo sendo invisíveis, eles são vistos na natureza, eles são vistos pelas coisas que foram criadas, e por isso o homem é indesculpável quanto a não reconhecer Deus. Você vai dizer assim, mas a pessoa nunca ouviu falar de Deus. Pouco provável, mas vamos supor que tem ainda assim, né? Alguém que nunca ouviu a palavra Deus, nunca tem sabido que existe um Deus. A Bíblia me garante que aqueles que olham para a natureza e não conseguem buscar um Criador, e não conseguem buscar quem pode ter feito isso, né?
e produzido todas essas coisas, é indesculpável essa pessoa. Porque ele teve a oportunidade de reconhecer Deus na criação, na natureza e em todas as coisas. Os atributos invisíveis de Deus são manifestos nesse lugar. Então serão indesculpáveis todos os homens que não renderam graças ou compreenderam que Deus é o Deus Criador. Aí eu não vi Deus, eu não sei como é que Deus é a forma dele, mas viu a criação dele. Eu quero saber, tirando as teorias científicas, né? Qual é o outro Deus que você conhece que diz que foi quem criou o céu e terra, a não ser o nosso próprio Deus. Então, tirando a ciência que quer provar que ela é Deus, o restante, na realidade, diz. E acaba dando volta e chegando ao ponto de uma inexplicação. É inexplicado para eles, inexplicável para eles que alguma coisa ali, não sei por que isso aqui está aqui, não sei por que isso não chegou nesse ponto. Ou quando descobrem, reforçam que realmente precisa ter alguém soberano para ter feito aquilo, tamanha perfeição. Vamos lá então. Versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Então aqui fala da questão mesmo de trocar o reconhecimento de Deus, soberano Criador, por qualquer outra imagem. Versículo 23. Trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas de qualquer coisa, de homem, na imagem de homem, na imagem de pássaro, na imagem de animal, na imagem de um réptil. Então, trocaram o Deus por uma imagem dessa, e ele fala que são, cadê a palavra que fala? São tolos, tornaram-se fúteis. Versículo 24. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo em si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram coisas e seres criados no lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Essa parte aqui ela é tão interessante, ao mesmo tempo tão pesada e profunda, que assim, Deus não precisa castigar o homem no sentido literal, eu vou mandar um castigo para você. Quando ele faz isso, olha, quando no versículo 24 ele entrega ao homem a sua própria impureza, ele permite que você viva a sua própria carnalidade, que você faça só aquilo que é bom para a sua carne, para o seu prazer, aquilo já é imoralidade sexual, aquilo já é desejos pecaminosos e a degradação do próprio corpo, porque o pecado habita em nós. Então, se eu me deixar ser levado pelo meu próprio desejo e pecado, o fim é desgraça, sem a graça mesmo, né? Versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou, de novo repetindo aqui, ó, as paixões vergonhosas. Ele entregou que a pessoa vivesse suas paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Então não tem como, querido, a gente ama as pessoas, a gente ama o pecador, mas não tem como as pessoas, mediante a Bíblia, querendo servir o Evangelho, falar que Deus aprova o homossexualismo. Não, Deus não aprova o homossexualismo. Você pode viver a sua vida, você é livre para fazer o que você quiser, você pode escolher quem você quiser ser, mas dizer que esse é um pensamento ou uma criação de Deus e que ele planejou isso, não, ele não planejou isso. Mas você é livre para fazer como você quiser, viver e escolher quem você quiser ter. Só não pode dizer que foi Deus quem planejou tudo isso, tá? Porque aqui está bem claro, ele é considerado como perversão. Versículo 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas mereçam a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam.
Então esse comportamento todo, quando Deus nos entrega e nos deixa viver a nossa própria carne, esses comportamentos serão encontrados em nós. Calúnia, inimizade, insolência, arrogância, prepotência, insensatez, desobediência a pais, desorganização das famílias, porque Deus tem um princípio moral e Ele quer que nós vivamos dentro desse princípio moral, porque inclusive é um lugar de proteção para nós, inclusive de saúde mental, emocional e espiritual. Mas aqueles que escolhem não viver dentro dela terão, pode observar, terão esses comportamentos que são narrados aqui. É uma pena, mas Deus respeita a sua escolha.